A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para falar hoje sobre contação de história e é a última aula que eu, a tia Ellen Azevedo, vou estar ministrando. Depois vem aí tia Débora, tia Carol, já esteve com vocês também o tio Marquinhos. E que as bênçãos do Senhor sejam sobre a vida de cada um de vocês que se disponibilizaram a estar aprendendo mais para trabalhar na obra do Senhor. A cada tio que esteve ministrando, que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês, que continuem sendo bênção como são. E já bate a saudade, já fica aqui a saudade de todos vocês. Mas vamos lá então para a nossa aula, que o Senhor possa estar abençoando grandemente nossa aula e que todos possam entender o propósito maior para que fomos chamados. Nós somos discípulos de Jesus e, como tal, devemos seguir os passos do nosso grande professor, o nosso Mestre Jesus. E Jesus ensinava com excelência, mas de uma maneira simples, que todos eram capazes de compreender, todos podiam compreender. Ele usava uma linguagem que todos podiam compreender. E nós devemos aprender muito com Jesus, usar do simples para que haja compreensão. E o que eu queria enfatizar é que as nossas atitudes pregam muito mais que as nossas palavras. Então, de repente, nós estamos tão preocupados em falarmos o correto, em ter um texto muito bem elaborado, e esquecemos nisso tudo que as nossas atitudes pregam por nós. Então, que possamos viver o que nós pregamos, que as nossas atitudes, melhor dizendo, preguem por nós. É mais do que contar histórias bíblicas, é nutrir vidas, doar-se para que vidas sejam nutridas através da sua vida. Isso requer muitas das vezes esforço, abrir mão de muitas coisas, é deixar de ter momentos de lazer muitas vezes para estar lá estudando, se dedicando, em favor de alimentar o próximo através da palavra de Deus. Então, na verdade, é você se doar pelo seu próximo. É você estar disposto a se doar para abençoar as vidas. E eu quero aqui usar um exemplo, está em Gênesis 35:8, que nos diz: E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacute, que significa carvalho de pranto. E o que o Senhor colocou ao meu coração sobre Débora. Ama é aquela que amamenta, nutre uma criança. Ela não gerou esta criança. Ela não gerou Rebeca. Ela não trouxe a este mundo Rebeca, mas ela nutria para que Rebeca permanecesse viva. Era dali que vinha a nutrição, o alimento para Rebeca. Com isso tudo eu quero te falar que nós fomos chamados como Déboras para nutrirmos vidas, para nos doarmos, porque quem sabe Débora teve que largar tudo, sua família, para estar ali, alimentando e nutrindo aquela criança. E muitas vezes nós fazemos isso. Abrimos mão dos nossos momentos familiares, momentos de lazer, para estarmos nutrindo vidas, nutrindo nossas crianças. E a palavra do Senhor nos diz que quando Rebeca já estava uma mulher, já era moça, ela se casou.
E sabe que a sua ama, Débora, a acompanhou? Foi para casa de Rebeca. E de repente, Débora se depara com uma situação. Aquela que ela havia nutrido, aquela que ela havia alimentado, não podia gerar. Era estéril, não podia conceber. Eu imagino o desespero de Débora. Mas o nosso Deus muda as situações. Quando Deus entra na história, Deus muda toda a situação, Deus muda toda a história. E Rebeca gerou, porque havia uma promessa do Senhor. Gerou, teve seu filho. Com isso tudo eu quero lhe dizer que muitas vezes o inimigo tem lançado setas para tentar fazer com que o coração, com que o terreno do coração das crianças se tornem uma terra improdutiva, uma terra que não dê frutos. E de repente você pode até pensar, meu Deus, eu me esforcei tanto e não está gerando, não está produzindo. Mas saiba que o nosso Deus vai fazer desta terra uma terra fértil que produza. Só não deixe de nutrir, não desista de nutrir, não desista de ser bênção na vida das nossas crianças. Eu espero que essa palavra fique no seu coração, que o Espírito Santo fique fazendo com que esta palavra vá queimando no seu coração, que o Espírito Santo vá interpretando e você possa se dispor cada dia mais e mais a fazer a diferença. O ensinador de história bíblica tem que amar o que faz. Nós temos que fazer com amor. Se não fizermos com amor, de nada adianta. Vai ser um fardo, vai ser algo dificultoso. Agora, quando há amor, se torna mais leve, faz com que você tenha força de prosseguir e de fazer o teu melhor. E quando você começa a se dedicar, você vai aprendendo. Primeiro, você aprende, você é ministrado, e depois você vai passar isso tudo. Será necessário muito empenho, tais como oração, jejum, estudo da Bíblia e leituras que acrescentarão, todas embasadas na palavra de Deus. Se algo entrar em contradição com a palavra de Deus, não é bem-vindo, não vá utilizar. E só pode trazer transformação uma palavra ministrada quando somos imitadores de Jesus. É que vai trazer transformação para as vidas que estão nos ouvindo. Que você seja um imitador do Mestre com excelência. Tia Ellen, mas eu quero saber agora nisso tudo como eu faço para contar. Como que eu faço para ensinar história? Você tem duas maneiras, lendo a história. E quando você faz a leitura, você vai seguir corretamente como está no livro. E você pode ir lendo e já mostrando as figuras, se tiver ilustração, ou fazer toda a leitura e depois mostrar os visuais. Eu prefiro, particularmente, quando lê e já mostra o visual. Quando você vai fazer a contação de história, você já não vem com um livro, com uma anotação. Você vem tudo memorizado. Você vem tudo muito bem elaborado na tua mente. Ah, eu não posso fazer contação lendo? Não. Não pode. A contação é quando você leu a história várias vezes, no mínimo 3 vezes. Você vai escrever esta história com as tuas palavras, vai reler, porque sempre tem algo a mudar,
e você vai contar com as tuas palavras, da maneira que você compreendeu, desde que não mude o sentido real daquela história. É necessário ser usado a imaginação da maneira mais abrangente possível. Por isso temos que aprender com as crianças. As crianças, elas têm muito a nos ensinar. E muitas vezes nós não damos ouvidos. E algo que nós olhamos e nem damos valor, ali ele já usa a imaginação. Olha isso aqui, é tal coisa, tal coisa. E aí você para analisar e começa a pensar, realmente, isso pode ser tal coisa. Então use a sua imaginação. Quando uma criança tiver algo a acrescentar, pare, escute o que ela tem a acrescentar. A expressão facial faz toda a diferença. Muda completamente a história. Se eu estou falando de algo triste, estou sorrindo, fica algo sem sentido. Entra em contradição. Agora, se eu estou falando de algo triste, que estava chorando, triste, dá a impressão de tristeza. Então, eu tenho que aprender, sim, a trabalhar expressão facial. Sorriso, choro, preocupação. Como que você fica quando está preocupado? Tem gente que olha para cima, já coloca a mão na cabeça. Ai, desesperado. Então, você vai trabalhando toda essa questão. E isso vai trabalhando com a imaginação das crianças e vai fazer com que elas vivenciem um cenário imaginativo muito mais perto da realidade do que se não tiver estas expressões faciais. E através dessas práticas, uma criança pode ter seu coração sarado de traumas vivenciados. Através de uma ministração, de uma contação, uma criança pode estar sendo curada emocionalmente. As crianças se projetam nos personagens e uma ótima história orientada por Deus pode trazer transformação para a vida dos ouvintes. As técnicas são as mais variadas: fantoches, musicalização, que o tio Marquinhos já trouxe, história cantada, dobradura, flanelógrafo, dedoches, palitoche, quando está no palito o recurso, lápis doche, aqui eu trouxe o Juca, que é no lápis, ou também conhecido como ponteira de lápis, tecidos, fitas, lenços, pode usar para personagens, né? As fitas, luzes, instrumentos musicais, que é a parte da musicalização, figuras saindo do cenário, retroprojetor ou data show, teatro de sombras, caixa de areia, avental, objetos em MDF, materiais diversos, massa de modelar, que é a massinha, bexiga, as próprias mãos. Eu até um dia contei, e junto com o meu filho, a história de Zaqueu. Zaqueu, um homem tão pequeno. Certo dia ele ouviu que Jesus iria passar por ali. E Zaqueu, como era pequeno, e as pessoas o apertando, o espremendo, teve uma ideia. Vou subir em uma árvore. E subiu na árvore e sentou. E quando Jesus estava passando, olhou, viu Zaqueu lá em cima e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou em sua casa. Zaqueu desceu rapidinho e foram juntos para a casa de Zaqueu. Coisa rapidinha, para crianças aí, primeira infância. Então, as próprias mãos você pode estar utilizando. Lembrando que o simples acaba utilizando mais a imaginação deles. As crianças estão muito acostumadas com a tecnologia, com coisas super tecnológicas, e de repente nós queremos trazer isso para o mundo da imaginação, mas é algo que eles estão tão acostumados que não vai trabalhar a imaginação deles. E de repente você trazendo algo tão simples, tem uma aceitabilidade muito boa.
As crianças podem manusear os objetos após a ministração. Quando eles pedem, quando eles querem ter este contato, é porque eles aprenderam e muito, eles se interessaram. A sua história teve o objetivo alcançado. Por favor, deixe que eles aí tenham esse contato. Características importantes de um contador. A postura deve ser de ensinar e interagir com as crianças, manter sempre o contato, conhecer a história, evitar repetir muitas vezes a mesma palavra, o né, ficar toda hora né, vícios de linguagem. Então, evite. Expressão corporal tem que ter, entonação de voz e expressão facial, ampla criatividade e imaginação. E primordial que o contador esteja muito bem preparado. Expressão, improvisação. Se alguma criança interromper a história, você não vai falar para essa criança, pare, fique quieto, depois você fala. Não. Use a improvisação, o que ele comentou, para favorecimento. Se a criança interrompeu a história, falou alguma coisa, sempre trabalhe na improvisação. Use aquilo para favorecimento da história. E seja sempre espontâneo. Não é necessário decorar a história, nem tem que ser decorada, mas sim passar com suas próprias palavras, mas sem mudar o sentido. Lembrem sempre disso. Os gestos, fazer com que eles participem, frases ou palavras para repetirem, podendo ser de admiração. Oh! Quando você traz isso para dentro da contação, está tendo uma participação coletiva. Vai se tornar muito mais interessante. Então, traga coisas dentro da contação que eles possam ter uma participação. Chuva, 2 dedinhos batendo, e choveu, choveu, choveu. Oh, alguma outra coisa. Ah, será que nasceu o bebezinho que Deus havia prometido? Eu estou ouvindo choro. Como que um bebê chora? Tudo eles fazem. Então, traga eles para essa participação. Ok? Use sempre as interrupções para favorecimento. Nunca chame a atenção dos ouvintes. Por favor, nunca chame a atenção. Diga, você não pode participar, você está fazendo bagunça. É constrangedor. E isto faz com que a criança se reprima. Então, saiba lidar com as situações. Ok? Daqui a pouco eu volto com o público-alvo e mostrando aqui um pouquinho.